O mundo ficou maravilhado com uma empresa de aplicativo chamada Uber. A Uber trouxe uma inovação revolucionária. Qualquer pessoa tinha a possibilidade de ter um motorista particular na palma da mão, com um simples toque no celular. O conforto, a segurança e a facilidade do serviço da Uber encantaram a todos. Além de inovar, a Uber trouxe consigo oportunidades únicas. Não só revolucionou a forma como nós locomovemos, mas também permitiu que qualquer pessoa, sem qualificação profissional específica, apenas com uma carteira de motorista, um celular e um carro, saia da garagem de casa ganhando dinheiro. São poucos motoristas que fazem um bom faturamento na Uber, mas para um número cada vez maior de motoristas, o que parecia uma promessa de emprego dos sonhos, aos poucos se tornou um cenário de exploração e desilusão. Infelizmente, o sonho para muitos motoristas se tornou um pesadelo cruel. Vem comigo conhecer a Uber, que fica por trás do volante, na visão de um motorista. Bora lá curtir esse vídeo? Uber te dá essa flexibilidade de você cuidar de você, cuidar da família. Eu vou mostrar pra vocês como ganhar dinheiro, porque eu fico ouvindo mimimi. A Uber não dá dinheiro, a Uber é ir. 22 anos. Ele aguardava o motorista. Olha só agora o sufoco que o motorista de aplicativo passou na mira de criminosos. Rodrigo é motorista de aplicativo há 4 anos e já não sabe como fazer para pagar as contas. Mas o serviço de transporte por aplicativo é essencial, é fantástico, é importantíssimo. Não dá mais para você pensar simplesmente em viver sem ele. Uma das vantagens indiscutíveis e fascinantes de ser um motorista de aplicativo é a comodidade excepcional de ganhar dinheiro a partir de sua própria garagem. É simplesmente extraordinário como a Uber revolucionou a forma como pessoas de diferentes origens e circunstâncias podem encontrar uma fonte de renda e independência financeira. Sem a necessidade de investir em um ponto físico, estoque de produtos ou funcionários, o motorista transforma seu carro em uma fonte de renda e se torna o gestor de seu próprio empreendimento, com a possibilidade de controlar sua agenda de acordo com suas necessidades. Seja você um aposentado buscando ocupar seu tempo de forma produtiva, alguém sem qualificação formal em busca de uma alternativa de trabalho, ou até mesmo alguém que enfrenta desafios pessoais, a Uber não se importa com sua idade estampada na sua carteira de identidade, ou tampouco com os vários diplomas na parede, ou com seus desafios que você está enfrentando atualmente. A Uber se apresenta como uma solução brilhante e transformadora, onde o mérito e a vontade de trabalhar arduamente são os verdadeiros critérios para o sucesso. Tudo o que você precisa é uma carteira de motorista válida e um veículo em boas condições. A partir daí, a plataforma se torna um trampolim para o sucesso. Seja você um artista talentoso, um apaixonado por viagens ou alguém cheio de histórias para compartilhar, a Uber oferece a chance de transformar sua paixão ficar rentável. E para aqueles que estão enfrentando desafios pessoais ou físicos, a Uber oferece uma nova perspectiva de vida. Não importa se você está se recuperando de uma doença, se readaptando a uma nova realidade ou enfrentando uma situação de invalidez. Muitas pessoas largam seus empregos tradicionais para ter mais flexibilidade de horários ou até aumentar seus ganhos trabalhando como motorista da Uber. A Uber proporciona a flexibilidade necessária para que você possa trabalhar de acordo com seu ritmo e limitação física, permitindo que você se torne um exemplo de superação e inspiração para outros. A Uber para muitos não é apenas uma plataforma de transporte, é uma oportunidade de liberdade, autonomia e empoderamento. É uma chance de romper com as amarras do trabalho tradicional e se tornar o capitão de seu próprio navio. É a possibilidade de desbravar caminhos desconhecidos, ganhar dinheiro rápido, enquanto realiza seus sonhos e mudar o seu próprio futuro. Essa suposta autonomia e flexibilidade proporciona uma sensação de empoderamento e liberdade financeira, permitindo que os motoristas busquem uma melhor qualidade de vida e conciliem o trabalho com outros membros pessoais e familiares. Imagina só, você acorda de manhã, toma um café revigorante e em seguida abre as portas de sua garagem para começar o seu dia de trabalho. Ali você dá vida ao seu veículo, que se transforma em uma poderosa ferramenta de renda. Não há mais necessidade de se submeter a um chefe controlador ou um horário fixo. Agora você tem a liberdade de definir seus próprios horários e escalas de trabalho, adaptando-se às suas necessidades. Além disso, em tese, ser dono do seu próprio negócio traz consigo a oportunidade de se desenvolver como empreendedor. Aí ele extrapolou. Os motoristas podem aprimorar suas habilidades de atendimento ao cliente,
gestão de tempo, planejamento financeiro e até mesmo buscar estratégias para maximizar seus lucros. Essa experiência de empreendedorismo pode ser um diferencial na carreira e abrir portas para outras oportunidades no futuro. Nice. Recebendo a primeira chamada, o som do celular anuncia a primeira corrida. Mal dá para ver o destino no aplicativo por causa do curto tempo que mostra na tela do celular. Não há mais chefes ou horários rígidos. Sinto uma imensa gratidão por ter a oportunidade de ser um motorista do Uber. Apesar dos desafios e das controvérsias, a sensação de ter tomado a decisão certa em ser um motorista Uber. Buscando acumular o máximo de quilometragem possível, as primeiras semanas são empolgantes, com alguns bons feedbacks positivos dos passageiros. Ficamos tão empolgados com o nosso faturamento na Uber de R$300, R$400 que chegamos a se empolgar para tentar chegar à marca de R$500 em um dia de trabalho. Parentes, amigos e antigos colegas de trabalho, ao verem o nosso faturamento, querem também trabalhar nessa máquina de fazer dinheiro e aí começa não só ganhar com corridas na Uber, mas também o motorista começa a ganhar dinheiro com links de indicação. Conforme o tempo vai passando, nós começamos a perceber que os resultados financeiros já não são mais tão rentáveis como esperávamos. Nós nos deparamos com períodos de baixa demanda, corridas curtas e tarifas cada vez mais reduzidas. Começamos a perguntar para os motoristas mais experientes e com mais tempo na Uber quais as suas estratégias e se eles têm algum macete para voltar a ter os resultados de antes. E a resposta, infelizmente, é ficar horas e horas a fio, escolhendo corridas sem se importar com as taxas de aceitação, porque os ganhos já não são suficientes para cobrir as despesas e atingir nossas metas financeiras. No intervalo entre uma corrida e outra, percebemos que estamos competindo com um número cada vez maior de motoristas na plataforma. A competição acirrada torna mais difícil conseguir corridas lucrativas, já que os passageiros têm várias opções disponíveis de aplicativo de transporte. Nós nos sentimos como uma pequena gota em um oceano de motoristas. Com o passar do tempo, as perdas e a exaustão começam a ser sentidas sobre nós. A pressão de cumprir metas financeiras, lidar com as dificuldades e a preocupação do trabalho afeta o nosso bem-estar emocional. Alguns até começam a questionar se a decisão de se tornar motorista da Uber havia sido correta. Com inúmeros desafios, muitos motoristas desistem e saem da Uber, mas alguns novos decidem persistir e tentam encontrar maneiras de contornar as dificuldades. Os motoristas investem em converter o carro para GNV, tentam criar estratégias para otimizar seus ganhos, tentam identificar os melhores horários de demanda, mapeiam áreas com mais chamadas de corridas, tentando explorar rotas mais lucrativas. E também investe em melhorar a qualidade de atendimento aos passageiros, para ser melhor ranqueado pela Uber. Várias tentativas para fugir da punição conhecida pelos motoristas como banimento branco, que é uma espécie de Xandan. É o popular ficar na geladeira. Ao selecionar corridas, acontece um fenômeno onde o motorista fica um tempo sem receber ofertas de novos chamados, o temido por muitos motoristas como o banimento branco. As plataformas dizem que não existe esse fenômeno, mas afirmam que quanto mais corridas fizer, mais corridas você vai ter. Muito contraditórias essas afirmações, vocês não acham? Infelizmente, na Uber prevaleceu a busca incessante para enriquecer. Eles criaram uma política nevasta às custas dos benefícios financeiros, físico e mental de seus motoristas. Essa impiedosa ganância alimenta-se da exaustão e do desespero de nós motoristas, deixando muitos de nós à margem do abismo financeiro. Enquanto os lucros corporativos se multiplicam exponencialmente, os motoristas são deixados à mercê de um sistema cruel, onde cada viagem se torna um jogo de azar, com a esperança de conseguir uma boa remuneração. A Uber construiu um império às custas da precarização do trabalho e do sofrimento dos motoristas, e para isso criou uma ferramenta que garante lucros incríveis e inimagináveis à Uber, fazendo os motoristas trabalharem incansavelmente. A Uber esconde as 7 chaves, os segredos de uma ferramenta que garante sucesso, aprisiona motorista e faz a Uber bater recordes de lucro. Essa ferramenta é o algoritmo. Mas o que é um algoritmo e o que ele faz em um aplicativo? O algoritmo em um aplicativo é a inteligência oculta que molda a nossa experiência digital. Ele é como um maestro invisível, conduzindo cada interação, cada decisão, cada resultado. É a força por trás da cortina que dita quais informações recebemos, quais opções nos são apresentadas e como somos guiados ao longo do caminho. Esse algoritmo, muitas vezes alimentado por dados massivos e análise complexa, possui um poder tremendo sobre nossas vidas digitais. Ele nos conhece melhor do que nós mesmos,
prevendo nossos gostos, nossos interesses e até mesmo nossos desejos mais profundos. Mas essa onipresença algorítmica vem com um preço, pois enquanto ele nos envolve com recomendações personalizadas e conveniências sob medidas, também nos mantém presos em uma bolha de informações filtradas. Ele molda nossas perspectivas, limita nossa exposição a novas ideias e nos mantém dentro de limites pré-definidos. E por trás dessa fachada de inteligência artificial, há uma equipe de engenheiros especialistas que trabalham para ajustar e otimizar o algoritmo. Eles se tornaram os arquitetos de nossas experiências digitais, influenciando sutilmente nosso comportamento, preferências e até mesmo nossas emoções. Guarde essa informação. O algoritmo, entre outras funções, permite que nossa autonomia seja suprimida por linhas de código. Na Uber existem 2 ou mais algoritmos. Passageiros e motoristas têm suas próprias linhas de códigos. Mas como funciona o algoritmo de nós motoristas? Esse algoritmo é como um mestre invisível, decidindo quem terá a oportunidade de ganhar dinheiro e quem ficará esperando. Ele leva em conta uma miríade de informações, desde a localização dos motoristas até a demanda dos passageiros, até mesmo as métricas de desempenho individual. Esse algoritmo é implacável e não conhece o cansaço. Ele opera 24 horas por dia, 7 dias por semana, calculando minuciosamente a distribuição das corridas. Para alguns motoristas, isso significa uma enxurrada constante de solicitações lucrativas, mas para outro pode significar longos períodos de ociosidade, à mercê de um sistema que parece esquecê-los. Essa realidade implacável coloca os motoristas em uma montanha russa emocional. A cada solicitação de uma nova corrida, a esperança de ganhos maiores se renova. No entanto, a incerteza persiste, pois o algoritmo dita as regras do jogo. E quando as corridas escasseiam e o silêncio toma conta do celular, a frustração e a ansiedade tomam conta. A Uber usa esse algoritmo como uma ferramenta poderosa de controle. Através dele, incentiva os motoristas a trabalharem mais, a aceitarem condições desfavoráveis e até ficarem disponíveis a qualquer hora, em qualquer lugar. O brilho da independência e liberdade prometida no início se dissipa, revelando um sistema projetado para maximizar os lucros da empresa às custas dos motoristas. É uma dança perigosa e viciante, onde a promessa de ganhos e a adrenalina de receber uma corrida se misturam com a exaustão física e mental. Aqueles que conseguem decifrar os padrões do algoritmo e se adaptar a ele podem ter sucesso, mas para muitos o preço a ser pago é alto demais. Diante desse panorama, é crucial que os motoristas estejam cientes do jogo em que estão inseridos. Eles precisam estar atentos aos sinais do algoritmo, buscar estratégia para maximizar seus ganhos e, acima de tudo, lembrar-se de que são mais do que meros peões nesse tabuleiro digital. Eles são trabalhadores valiosos, merecedores de respeito e dignidade. Com o passar do tempo, identificamos padrões e falhas no algoritmo, e assim tentamos criar estratégia para usar o sistema da Uber a nosso favor. As falhas identificadas, nós motoristas chamamos de macete. Quando muitos motoristas passam a usar essas falhas e prejudicam os ganhos da plataforma, a Uber derruba em suas atualizações. É um jogo de gato e rato, onde ganhamos, se é que dá para classificar assim, onde nós ganhamos por um período curto de tempo. Eu falo sempre que a banca nunca perde, frase muito usada em cassinos. Grave isso quem está assistindo a esse vídeo. A Uber nunca perde. E como a Uber garante que nunca vai perder? Ora, usando o lado sombrio do algoritmo. O algoritmo usado pela Uber revela um poder obscuro e assustador. Ele conhece o motorista melhor do que ele mesmo. E com base nas informações coletadas, o algoritmo traça um perfil detalhado dos motoristas, conhecendo seus hábitos, preferências e padrões de trabalho. Ele sabe quando e onde os motoristas estão mais propensos a aceitar corridas, manipulando-os para trabalhar exaustivamente em busca de ganhos mínimos. O algoritmo se torna o verdadeiro patrão dos motoristas, controlando suas ações e explorando sua mão de obra sem piedade. Essa realidade sombria mostra como os motoristas são meras peças em um jogo calculado pela empresa, onde a maximização dos lucros está acima do bem-estar e dignidade dos trabalhadores. É uma situação assustadora em que os motoristas são manipulados e controlados por um algoritmo que sabe mais sobre eles do que eles próprios. É uma batalha desigual, em que a tecnologia se torna um adversário implacável, colocando nós motoristas em desvantagem e perpetuando um ciclo de exploração e precarização do trabalho. A Uber exerce uma forte pressão sobre nós motoristas, incentivando a aceitar mais e mais corridas, independente do valor oferecido. Essa pressão pode ser vista de diversas maneiras.
Uma delas é estímulo à disponibilidade. O algoritmo da Uber envia notificações e lembretes aos motoristas para incentivá-los a ficarem online e disponíveis para realizar corridas. Nós recebemos diversas mensagens, como alta demanda na região ou oportunidades de ganhos extras, o que cria uma pressão sutil para que nós motoristas se mantenham ativos por mais tempo. Uma das maneiras muito utilizada pelo algoritmo da Uber é o uso do preço dinâmico. E o principal dela é o uso da interface do aplicativo. A interface é projetada de forma a incentivar nós motoristas a aceitarem rapidamente as solicitações de corridas. O tempo de resposta é monitorado e os motoristas são incentivados a aceitar as corridas o mais rápido possível. Caso contrário, pode receber uma penalização ou ter disponibilidade reduzida de corridas. Essa pressão constante por parte da empresa coloca os motoristas em uma situação difícil, tendo que equilibrar a necessidade de renda com a dignidade e valorização de seu trabalho. Muitos motoristas não percebem o poder do algoritmo e nem a pressão impostas pela Uber, e acabam trabalhando mais e mais, e mesmo aqueles que sabem, acabam tendo o mesmo comportamento. Não é só a dificuldade financeira. O fenômeno que faz os motoristas não ficar offline, mesmo negligenciando necessidades básicas, como ir ao banheiro, tomar água, comer ou dormir, mesmo com o poderoso algoritmo que já tem as informações e te mapeou, ele tem também um grande aliado que se chama gamificação da Uber. Essa combinação sinistra mantém os motoristas em uma espiral excessiva de trabalho, onde a busca por pontos, recompensas e status os levam a sacrificar sua saúde, bem-estar e até mesmo sua própria humanidade. É uma batalha desigual, no qual os motoristas são joguetes manipulados pelo algoritmo e aprisionados em um ciclo vicioso de exploração e submissão. Mas como funciona a gamificação da Uber que, junto ao algoritmo, obriga os motoristas a ficarem online, não importando se estão com fome, sono ou até mesmo se sabe que a corrida não é lucrativa? A gamificação utilizada pela Uber tem o poder de mexer com o cérebro de nós motoristas, criando uma verdadeira tempestade de dopamina, um neurotransmissor associado à sensação de prazer e recompensa. Através de sons cativantes, exibições de ganhos e horas trabalhadas, a empresa manipula as emoções dos motoristas, fazendo com que se sintam momentaneamente motivados, mesmo diante do cansaço, até mesmo corridas que eles têm consciência que é de baixa remuneração. Essa estratégia é um verdadeiro jogo de ilusões, onde a Uber sabe exatamente como apertar os botões certos no cérebro de nós motoristas. A emissão de sons alegres ao receber uma solicitação de corrida é como um sinal de Pavlov, condicionando os motoristas a se sentirem excitados e prontos para trabalhar, mesmo que já estejam exaustos. A exibição dos ganhos e horas trabalhadas funciona como um placar virtual, alimentando a sensação de competitividade e o desejo de superar metas. Os motoristas são levados a acreditar que estão sempre a um clique de alcançar um patamar maior, uma bonificação maior, quando na verdade estão presos a um ciclo vicioso de trabalho árduo e recompensas escassas. Essa manipulação neurológica, embora temporariamente eficaz, tem suas consequências. Os motoristas ficam presos em um estado de busca incessante por dopamina, negligenciando sua saúde e bem-estar em prol de horas intermináveis no volante. A gamificação, que deveria trazer diversão e motivação, se torna um instrumento perverso de controle, explorando os instintos mais básicos do ser humano. É preciso questionar até que ponto essa manipulação emocional é ética e sustentável. Os motoristas são tratados como meros peões em um jogo cruel, onde a Uber lucra cada vez mais às custas de seu sacrifício. Já passou da hora de repensar essa dinâmica e buscar um equilíbrio justo, onde a desigualdade e o bem-estar de nós motoristas sejam priorizados, e não meros troféus em um placar virtual. Trabalhar na Uber é muito complexo. Mesmo o motorista conhecendo as manipulações do algoritmo, resistir às ilusões e incentivos da gamificação, ter conhecimentos de melhores horários e locais, muitos motoristas ficam sem corridas por vários fatores citados nesse vídeo. Mas destaco dois, que causam o banimento branco, tão temido pelos motoristas. A Uber, por meio de seu algoritmo avançado, tem o poder de selecionar as corridas e definir os preços pagos aos motoristas. E agora vou revelar um dos fatores que influenciou essa escolha: o carro que o motorista usa para trabalhar. Sim, o algoritmo da Uber leva em consideração o tipo de veículo, o modelo, o ano e outras características relevantes. Ele analisa tudo, desde a capacidade de acomodação do passageiro até os recursos especiais oferecidos pelo carro. E com base nessa análise, ele determina o valor que será repassado ao motorista. E aqui está novamente mais um lado sombrio do algoritmo.
Alguns motoristas relatam que certos modelos de carro são colocados em desvantagem pelo algoritmo. Isso significa menos corridas ou remunerações mais baixas. Imagina a frustração de investir em um veículo para trabalhar e ser prejudicado dessa forma. Essa situação traz preocupações sobre a transparência e a justiça do algoritmo. Será que todos os motoristas têm as mesmas oportunidades? Será que o algoritmo valoriza devidamente o esforço e a dedicação de nós motoristas? Agora tentem imaginar um motorista com todas as dificuldades, mas com muita experiência e conhecimento de localização e horários para ter mais e melhores corridas. Um motorista no lugar certo, na hora certa. Mas um outro motorista da categoria Black resolve habilitar seu aplicativo Uber para receber corridas no X. Você sabe o que acontece? Diminui ainda mais a possibilidade da categoria X, pois a Uber dá prioridade da corrida para o motorista Uber Black. A Uber adora quando isso acontece. Quando um motorista com um carro de categoria Black aceita uma corrida de categoria X. A viagem é cobrada como se fosse um carro comum, ou seja, com preços mais acessíveis. Isso significa que o passageiro pode desfrutar de um serviço de alta qualidade, mas agora com todo o conforto e sofisticação de um carro de categoria Black, pagando um valor mais baixo. Essa estratégia beneficia tanto os passageiros quanto a Uber. Os passageiros têm a oportunidade de aproveitar o luxo e o conforto dos carros da categoria Black a um preço mais acessível, enquanto os motoristas têm a chance de aumentar sua demanda, atender uma maior quantidade de corridas no X. Embora os passageiros possam desfrutar de todo o luxo, conforto de um carro de categoria Black a preços mais acessíveis, os motoristas precisam lidar com os custos adicionais relacionados à manutenção desses veículos. A manutenção de um carro da categoria Black geralmente envolve peças e serviços mais caros, o que pode reduzir a margem de lucro desses motoristas. Infelizmente, a categoria X com o carro apropriado para essa categoria acaba ficando com menos corridas, mesmo estando no lugar certo na hora certa. Segundo fator que leva os motoristas ao banimento branco é ocasionado na tal liberdade que a Uber diz que o motorista tem, que é a liberdade de escolher corridas. Quanto mais baixo é o valor da corrida, mais os motoristas escolhem, rejeitando ou cancelando corridas. O algoritmo da Uber leva em consideração a taxa de aceitação de solicitações de corridas pelos motoristas. Quando um motorista recusa frequentemente as solicitações de corrida, o algoritmo interpreta isso como uma menor disponibilidade para atender às demandas dos passageiros. Como resultado, o algoritmo pode reduzir a exposição desse motorista a novas solicitações de corridas, enviando menos solicitações e diminuindo sua visibilidade no aplicativo. Isso significa que o motorista terá menos oportunidade de receber novas corridas. Coincidentemente ou não, esse cenário começou com a concorrência no mercado de transporte por aplicativo. Na teoria, mais concorrência iria haver mais disputa pelos motoristas. O novo aplicativo, em tese, iria pagar mais por esses motoristas. Motoristas bem remunerados, com mais ganhos, significa rodando menos. No entanto, na prática, essas empresas concorrentes adotam uma estratégia desumana chamada dumping, que é oferecer corridas a preços mais baixos que a Uber e 99pop. Corridas mais baratas aumentam o número de novos usuários, mas inevitavelmente reduz a remuneração de nós motoristas. O dumping é um sistema implacável e cruel que as empresas de aplicativos adotam para ganhar espaço no mercado. A resposta da Uber e da 99 é fazer o mesmo, mantendo e até ampliando o número de corridas, pois os passageiros passam a ter viagens mais baratas. Como diz o vereador de São Paulo, Mário Luz, é fácil conseguir motorista, difícil é conseguir passageiros. Para os passageiros, essa concorrência é ótima. E para as empresas de transporte por aplicativo, o dumping permite competir entre si e prioriza o lucro em detrimento do bem-estar daqueles que sustentam suas operações. Essa exploração deliberada obriga os motoristas a passarem longas e intermináveis horas nas ruas, lutando para cobrir os custos e garantir ganhos mais dignos. Nós motoristas ficamos encurralados nesse ciclo vicioso. Por isso somos obrigados a permanecer nas ruas por horas a fio, esperando ansiosamente por uma corrida que possa render algum lucro. A competição acirrada e a pressão incessante leva a aceitar todas as corridas possíveis, mesmo aquelas que nos levem a áreas perigosas e distantes. Afinal, cada centavo conta para compensar a perda de receita devido a tarifas rebaixadas. Essa realidade desumana impõe um preço alto a nós motoristas. Nossas vidas se transformam em uma luta diária pela sobrevivência, desgastando nossa saúde física e mental. A exaustão toma conta, enquanto nós somos forçados a abrir mão de momentos preciosos com nossas famílias e entes queridos, sacrificando suas próprias necessidades em nome de um sistema cruel.
A exploração não para por aí. As empresas de aplicativos se aproveitam do desespero e da vulnerabilidade de nós motoristas para impor condições abusivas e arbitrárias. Nós somos tratados como meros peões descartáveis, substituídos a qualquer momento por novos motoristas que buscam desesperadamente uma fonte de renda. Nós motoristas merecemos mais que migalhas caídas da mesa dos gigantes corporativos. Nós merecemos remuneração justa, horários adequados e condições de trabalho dignas. É essencial responsabilizar as empresas de aplicativo por suas práticas predatórias e garantir que elas sejam regulamentadas de forma a promover uma concorrência saudável e sustentável. A Uber nasceu da vontade de desafiar as normas e leis tradicionais do transporte, criando um exército de motoristas dedicados que trabalham incansavelmente para garantir a excelência no atendimento. Essa abordagem audaciosa e disruptiva rendeu à Uber um sucesso rápido e duradouro. Em resumo, podemos dizer, com seu aplicativo inovador, a Uber revolucionou a maneira como nós deslocamos. É um mundo onde um simples toque de celular pode solicitar um motorista pronto para nos levar ao nosso destino. A Uber se tornou sinônimo de conveniência e eficiência. Os motoristas da Uber, impulsionados pela oportunidade de melhorar sua qualidade de vida e obter uma renda estável, abraçaram essa forma de trabalho. Com uma dedicação incansável e atendimento de qualidade, nós se tornamos a força matriz por trás do sucesso da Uber. Os benefícios para os usuários e a sociedade são inúmeros. Com a Uber, os passageiros podem contar com viagens rápidas e seguras, além de uma ampla gama de opções de transporte. Os passageiros não precisam mais se preocupar em esperar em pontos de ônibus isolados ou em encontrar um táxi disponível. A Uber trouxe comodidade e tranquilidade para o dia a dia das pessoas. A Uber e os motoristas contribuíram significativamente para a segurança dos passageiros. Com o serviço de transporte por aplicativo, muitos casos de assaltos foram evitados, pois os passageiros não precisam mais esperar em paradas desprotegidas ou caminhar pelas ruas em busca de um transporte seguro. Através da tecnologia, a Uber e os motoristas conseguiram criar um ambiente mais seguro para todos. A sociedade como um todo também se beneficiou com a presença da Uber. Com mais motoristas nas ruas, há uma redução no congestionamento de tráfego, além da diminuição de emissão de poluentes. A Uber ajudou a transformar o transporte urbano, tornando-o mais eficiente e sustentável. A história da Uber é uma história de inovação e impacto social. Ao desafiar as normas estabelecidas e criar uma plataforma de transporte acessível e seguro, a empresa mudou a forma como nós locomovemos e melhorou a vida de milhões de pessoas em todo o mundo. Não posso ser hipócrita e negar a oportunidade de ganhar dinheiro rápido como motorista da Uber. Os ganhos rápidos e a flexibilidade de horários são, sem dúvida, atrativos e irresistíveis. Não posso deixar de destacar também que existem motoristas que conseguem obter ganhos significativos trabalhando para a Uber, não só em grandes capitais. Enquanto alguns conseguem contornar as mudanças negativas nos aplicativos e lidar com os baixos valores, esse vídeo é para expor a realidade de um número crescente de motoristas que se encontra preso em uma rotina exaustiva de longas horas de trabalhos diários. A Uber revolucionou esse cenário ao possibilitar que pessoas de diferentes origens socioeconômicas tivessem acesso a um serviço de transporte seguro, confiável e barato. Isso resultou em uma inclusão gigante de pessoas humildes, que agora pode contar com uma alternativa acessível para se locomover pela cidade. É uma mudança transformadora que ampliou a oportunidade e facilitou a vida de muitos. A Uber é uma prova de como a tecnologia pode promover transformações positivas em nossa sociedade, desde que utilizada de maneira responsável. É crucial que não esqueçamos do desafio e das questões que ainda precisam ser enfrentadas. A remuneração dos motoristas e a garantia de condições de trabalho justas são pontos que devem ser abordados de uma forma urgente. É fundamental encontrar um equilíbrio que valorize o trabalho dos motoristas e promova um ambiente sustentável para todos os envolvidos. Devemos reconhecer tanto as oportunidades quanto as limitações desse modelo de trabalho e buscar solicitações que beneficiam tanto os motoristas quanto os passageiros. Somente através de uma abordagem consciente, colaborativa e regulamentada, poderemos construir um sistema de transporte por aplicativo que seja verdadeiramente incluso, seguro, justo e benéfico para todos. E eu pergunto para vocês, o que acharam da Uber por trás do volante, na visão de um motorista? Deixe nos comentários para a gente saber. E já faço o convite que se você não é inscrito, me dê essa moral, se inscreva no canal, ative o sininho para estar recebendo notificações no aviso. Quer ficar informado, muito bem informado no mundo dos aplicativos, é aqui no canal Black Uber. A todos agradeço imensamente por ficar comigo aqui. E lembre-se aí, pessoal, se cuide ao trabalhar, desejo sucesso, ótimas corridas e até o próximo vídeo, pessoal.